Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no Linfotube. Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo sobre o anticorpos e antígenos, parte 2. Meu nome é Leida Calegari, sou professora de imunologia e também atuo no programa de mestrado em saúde, sociedade e ambiente da UFVJM. Em 1975, dois pesquisadores, Kuller e Milstein, eles descreveram a técnica para a produção de anticorpos monoclonais. Esses pesquisadores demonstraram que era possível produzir a partir de linfócitos B e de células tumorais grande quantidade de anticorpos com uma única especificidade, específicos para um determinado antígeno. E isso, gente, veio transformar a terapia e o diagnóstico de várias doenças. A técnica, então, de produção de anticorpos monoclonais, ela consiste em fazer uma imunização prévia do animal, do qual a gente vai isolar, então, células do baço, procurando linfócitos B específicos para aquele antígeno que a gente utilizou na imunização do animal. Essas células do baço, então, elas são fundidas com células tumorais, mieloma ou plasmocitoma. Essa cultura, então, ela é mantida em um meio restritivo que vai permitir o crescimento apenas das células que tiveram sucesso nessa fusão. É feita, então, uma triagem para se identificar, dentre as células fusionadas, aquelas que produzem o anticorpo que eu quero, né? Aquele anticorpo contra o antígeno utilizado na imunização do animal. São, então, obtidos hibridomas, né? Um híbrido entre linfócito B e a célula tumoral, que produz o anticorpo desejado. Todos os anticorpos produzidos por esses hibridomas possuem a mesma especificidade, ou seja, consegue-se produzir anticorpos de especificidade única contra o antígeno, que a gente chama então de anticorpos monoclonais. Esses anticorpos monoclonais, eles têm muitas aplicações clínicas e laboratoriais, como a possibilidade de identificação de marcadores fenotípicos em células, como para identificar, por exemplo, diferentes tipos de linfócitos, também para realizar imunodiagnóstico, para tratamento de uma série de doenças, além da utilização no diagnóstico de vários tumores. Bom, essa tabela, ela exemplifica algumas doenças que podem ser tratadas com anticorpos monoclonais, como a doença de Crohn, esclerose múltipla, linfomas, doenças autoimunes, alergias, artrite reumatoide e várias outras. Eu vou chamar a atenção aqui apenas para a utilização de anticorpos monoclonais para minimizar os impactos da alta produção de fator de necrose tumoral em respostas inflamatórias descontroladas, como a gente acabou de ver no vídeo sobre inflamação. Bom, a interação, então, antígeno e anticorpo, ela pode ser caracterizada pela sua valência e também pela sua avidez. Quanto à valência, é se a ligação é mono, bi ou polivalente, ou seja, se há apenas uma porção FAB envolvida na interação, a gente chama de monovalente, se tem duas porções FABs envolvidas, aí a gente chama de bivalente, ou mesmo quando há várias porções, quando se trata, por exemplo, de IgA ou de IgM, né? Nesse caso, a gente fala que é polivalente. Quanto à avidez, então, a gente está falando se a força da interação produzida é baixa, alta ou muito alta. Pela figura aqui, dá para a gente perceber que quanto maior a valência, maior, então, é a avidez. Vamos falar um pouquinho sobre as características relacionadas ao reconhecimento do antígeno. Quanto à especificidade, os anticorpos são produzidos em resposta a um determinado antígeno, então, eles são altamente específicos, né? Podendo distinguir pequenas diferenças entre dois antígenos, ligando-se a um, mas não a outro antígeno. Isso é fundamental no funcionamento do organismo, porque reduz as chances de ocorrência de resposta imunológica contra antígenos próprios do meu organismo, mesmo que estes sejam bastante parecidos com o antígeno que deu início à resposta imune. Porém, em algumas situações, pode acontecer de um anticorpo produzido contra um antígeno
acabar interagindo com o outro. Isso é chamado, então, de reação cruzada e constitui-se como base para muitas doenças autoimunes e também para resultados falso positivos em alguns exames laboratoriais. Quanto à diversidade, sabemos que podemos produzir uma grande variedade de tipos diferentes de anticorpos, com especificidades distintas para diversos antígenos. Já falamos disso algumas vezes aqui no canal. São mais de 10 elevado a 11 especificidades diferentes de anticorpos. A gente chama de repertório de anticorpos, então, a esse conjunto de todos os tipos de anticorpos que o indivíduo pode produzir. Uma característica muito interessante e importante é a possibilidade de aumento da afinidade do anticorpo à medida que a resposta imunológica está acontecendo. Por meio de mutações somáticas pontuais, ocorrem pequenas alterações na sequência de aminoácidos daquela região variável, que a gente falou que é onde ocorre a interação com o antígeno, né? De modo que a afinidade pelo antígeno pode ser aumentada. Isso quando o antígeno indutor da resposta é uma proteína, claro, como a gente já falou outras vezes, né? Por fim, a mudança de isotipo, que é quando ocorre mudança na porção FC, que é fragmento cristalizável do anticorpo, né? Sem que ocorra nenhuma mudança na porção de ligação ao antígeno. Então, a especificidade pelo antígeno é a mesma, não muda, mas o isotipo do anticorpo produzido é alterado. E essa mudança de isotipo vai permitir que eu produza o anticorpo que tem condições de atuar melhor contra o antígeno. Por exemplo, para atuar contra um euminto, não adianta eu continuar produzindo IgM, é melhor que eu produza IgE. Então, nesse caso, a mudança de isotipo é muito importante. Essa figura agora, ela sumariza alguns pontos mais importantes do que eu acabei de falar, mostrando aqui que na maturação da afinidade a gente tem o aumento da afinidade do anticorpo pelo antígeno, mas sem que ocorra alterações na função desse anticorpo. Enquanto que na mudança de isotipo não se tem alteração em relação à especificidade do anticorpo, mas sim na sua função, uma vez que a alteração da sequência de aminoácidos daquela parte constante da molécula, mas não da parte variável. Agora, gente, de forma comparativa, só para a gente entender as diferenças entre resposta primária, que é aquele tipo de resposta imunológica que a gente gera na primeira vez que a gente responde a um antígeno proteico, ou em qualquer vez que a gente responde a um antígeno lipídico, carboidrato, ácido nucleico, como a gente já falou hoje, né? Hoje não, me desculpa, anteriormente. E aí, a gente vai comparar, então, com essas características na resposta secundária, que é aquela que a gente faz na segunda ou na milésima vez que a gente responde a um antígeno proteico. Então, primeiro, vamos falar sobre a mudança de isotipo, né? Enquanto que na resposta primária a gente tem a produção de IgM, na resposta secundária a gente tem prioritariamente, né, outro tipo de anticorpo, como IgG, IgA, IgE. É importante ressaltar também que os anticorpos que persistem na resposta secundária são os IgGs. Outra coisa importante se lembrar é que a resposta primária a antígeno não proteicos, né, é quase que exclusivamente gerada por IgM. Então, essa mudança de isotipo acontece principalmente quando o antígeno é proteico. Agora, em relação ao aumento da afinidade na resposta primária e na secundária, né? Como a gente já falou antes, a afinidade aumenta à medida que a resposta imunológica ocorre. Então, a gente vai ter anticorpos que agem com maior especificidade na resposta secundária do que na resposta primária. Esse aumento da afinidade é o resultado de ações de seleção clonal e mutações somáticas nos segmentos gênicos que codificam a porção FAB da molécula de anticorpo. E, por fim, para finalizar, então, a avidez, que é maior na resposta secundária do que na resposta primária, porque o aumento da afinidade ele leva ao aumento da avidez. Então, nessa figura, a gente vê que na resposta primária, né, prevalecem anticorpos IgM, enquanto que na secundária prevalecem anticorpos IgG. Então,
os resultados de exames laboratoriais que mostram altos títulos de IgM demonstram que a pessoa já foi exposta ao antígeno estando na fase ativa da doença, enquanto que resultados que demonstram altos títulos de IgG contam para a gente que a pessoa já está na fase crônica da doença ou que ela está convalescente, portanto, já houve contato prévio com o antígeno, de modo que o indivíduo já pode, inclusive, estar protegido imunologicamente. Por quanto tempo? Vai depender de cada tipo de doença, né? Essa figura, então, ela mostra que o tamanho dos complexos anticorpo, antígeno, é dependente das concentrações relativas de ambos. Portanto, complexos grandes, extensos, né? Eles são formados quando se tem quantidades equivalentes de anticorpo e antígeno no meio. Porém, quando se tem excesso tanto de antígeno ou excesso de anticorpo, a gente pode formar complexos menores, podendo esse fato estar relacionado com resultados falsos negativos de alguns exames laboratoriais. Faz o exame, mas a gente não vê resultado positivo, a gente não consegue ver a agregação. E esse fenômeno, né, é conhecido, então, como efeito prozona. O problema ele é resolvido com a diluição do soro a ser testado, aumentando-se dessa forma a chance de formação de grandes complexos e visualização dessa reação. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar, é muita coisa, né? Eu deixo aqui a lista de materiais que foram utilizados para preparar essa videoaula. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no Linfotube e deixe o seu comentário. Siga o FVJM nas redes sociais. Obrigada e até o nosso próximo vídeo.